Se você clicou nesse vídeo por treta ou algo assim, esquece. Eu sou inscrito no canal Code Hack, eu gosto do canal do Code Hack. Entretanto, nós temos que ter senso crítico, isso inclusive com as pessoas que a gente gosta. No caso, eu achei que o vídeo do Code Hack foi bem ruim, cara, então, sendo muito sincero. Mas espero que você entenda que eu vou fazer argumentos muito mais contra a ideia do que contra a pessoa. Com isso claro, resumindo brutalmente o vídeo dele, ele diz que The Voice estaria seguindo uma vertente esquerdista que estaria dominando a arte de acordo com ele desde os anos 80, ele já estava se manifestando nos quadrinhos da Marvel desde os anos 80, e The Voice é uma série que tenta desconstruir a figura do homem e do herói. Para começar, eu acho que esse problema de linha esquerdista a partir dos anos 80, se falar da Marvel, eu acho muito relativo. Tem carta do Stan Lee dizendo que tem que ter mais diversidade mesmo, que foi escrito nos anos 60, entende? Seria interessante se ele mostrasse o porquê que a partir dos anos 80. Mas o problema de tentar misturar a Marvel, tipo, tentar botar no mesmo balaio The Boys com Marvel, ou outras mídias mais focadas na questão da representatividade, é de que a ideia da série não é essa. O Code Hack pegou se focou em pequenos detalhes ao invés de falar a crítica principal da série, que não é a questão de representatividade. The Boys não é uma série para tentar dizer por que minorias devem ser empoderadas, apoio à independência feminina ou algo assim. Você fazer isso é uma coisa, esse gênero de vídeo é na gringa comum que nem capim. É só você botar 3 letras SJW e você vai ver um monte de vídeo reclamando dos Social Justice Warriors na gringa. Tem até alguns canais que eu gosto disso, tipo o Rex ou o Moller, mas The Boys não se encaixa nisso. The Boys tem outra mensagem, tem uma outra crítica. Mas antes, eu quero falar um pouco sobre essa questão de desconstruir o herói. Vamos imaginar assim esses heróis da forma mais tradicional, como ele fala, aqueles ícones que você deve se espelhar para ser uma pessoa melhor, como heróis românticos, eles são idealizados. The Boys segue uma narrativa mais realista. Romântico e realista já é algo muito bem estudado em escolas literárias. Aqui no Brasil mesmo eu posso citar de romancistas o José Alencar com o Guarani e Iracema, enquanto realistas eu posso citar Machado de Assis com livros como Dom Casmurro, por exemplo. Em um nós temos aquele, no caso de José Alencar, o indianismo, com aquele índio todo idealizado, representando o Brasil, aquele ícone nacional mesmo, enquanto no Machado de Assis nós não temos tanta idealização, nós temos muito mais dele uma trama, uma análise mais psicológica, entende? Porque a ideia não é ficar idealizando tanto assim. Entretanto, apesar de ser realista, eu digo que é realista com um viés progressista. Vamos notar que sim, existe um viés tendenciado um pouco mais para o canto da esquerda pós-moderna. O que não necessariamente é algo ruim, cara. Mas sobre o The Boys agora, propriamente, eu acho de que a série em si ela fala muito mais sobre a sociedade de mercado. É uma crítica muito mais à visão keynesiana progressista sobre o capitalismo e sobre o que as grandes empresas fazem. Para explicar um pouco melhor sobre o consumismo, vamos tentar pensar sobre aqueles exemplos bem na sua aula de sociologia, por que não, geografia também, às vezes história fala disso, de GIFs de pessoas na Black Friday, do indivíduo largando o seu conforto momentâneo para estar numa situação toda desconfortável só para consumir, entende? É o foco na mercadoria. E nesse foco da mercadoria não se deve por uma demanda real que o indivíduo tem. Às vezes compra por impulso, simplesmente compra por comprar. O que botaria meio que num balaio de engenharia social, de que nós estaríamos sendo manipulados por um monte de marqueteiros a consumir, a dar dinheiro para eles, mesmo sem haver necessidade. O exemplo padrão disso seria o iPhone, porque lança iPhone não sei de quantos meses, aí a galera compra, né? Troca o novo por um mais novo ainda, mesmo sem haver uma real necessidade. Então esse é o exemplo padrão de sociedade, consumo, de engenharia social, de marqueteiro. E quem vê a série, eu não vou dar spoiler aqui, mas quem vê a série vai confirmar que isso acontece pra cacete. Esse é meio que o grande boom de realismo da série. Um pouco de spoiler aqui, mas nem tanto. Você percebe isso desde o primeiro, então vai continuar. Eu acho que quando no primeiro não é spoiler. Mas enfim,
Vocês estão entendendo como é que o Code Hack, ele não se focou no real problema? Como é que essa questão de desconstrução do herói, de empoderamento de minorias, vai totalmente nada a ver? Não é que nem como se ele olhasse em ponta do iceberg, é como se ele olhasse nesse golfinho da imagem, cara. Entende? Por isso que eu achei o vídeo ruim. Mas vamos fazer direito. Eu não acho essa questão do consumo algo ruim, tá? Eu acho de que você pode consumir as coisas com o seu dinheiro, e essa questão de ser uma demanda artificial gerada por marqueteiro, eu não acho algo tão artificial assim. Claro que sim, é algo muito bem estudado, profissional de marketing, mas eu acho que existe uma demanda mais pela parte cultural. Eu tinha pego uma revista aqui de um shopping, de uma loja de roupa qualquer, e eu avaliei as roupas. Posso dizer de que tem muitas roupas mais relacionadas à natureza, à vida boêmia, porque as pessoas daqui da minha cidade gostam da natureza. Aqui é uma cidade muito bonita, uma cidade turística, então as pessoas gostam de coisas relacionadas à natureza. Tem camisas mais relacionadas ao rio, tem camisas com mais partes europeias, não no sentido de um nacionalismo europeu, mas sim de visitar o lugar que o brasileiro gosta de visitar, Amsterdã, gosta de visitar esses países europeus. De vez em quando você percebe, sei lá, uma blusa americana, né? Porque o brasileiro também gosta desses países. Até para notar um pouco de moda feminina, um estilo mais transgressor, com aqueles jeans rasgados, que tem termo de masculino também. Esse jeans rasgado tem nesse estilo mais de tentar ser transgressor, de tentar desafiar as normas. Entende? Cada um com sua cultura. Mas eu acho que cada um tem sua cultura, e existe uma demanda por essa cultura, por participar dessa cultura. Enquanto isso, não tem problema. Tem pessoas que sentem esse entusiasmo por computadores, tem outras que sentem esse entusiasmo por celulares, tem outras que sentem esse entusiasmo por... sei lá, mas o que? Você vai dizer que o cara que gosta muito de Star Wars, que compra muitas coisas de Star Wars, é apenas uma marionete de marqueteiro? Né? O cara que compra muito HQs é apenas marionete de marqueteiro? O cara que compra muitos livros é apenas marionete de marqueteiro? Existe uma demanda real da pessoa por algo cultural. Inclusive, nessa questão de cultural, é muito possível vertentes políticas se tornarem culturais. A esquerda é muito boa nisso, e digo mais, eu acho que esse é o mais forte deles. Conservadores vão ter que concordar comigo por causa da questão de marxismo cultural. Olha só como é que os pontos se ligam. Mas é o mais forte mesmo. Você vê várias, por exemplo, já foi moda mais no passado, camisas do Che Guevara. Aí você tem aquele blusa xadrez padrão hipster, ou sei lá, mas enfim, é bem comum mesmo camisas com vertentes políticas se tornando algo cultural. A esquerda é muito boa nisso, a esquerda está muito forte mesmo nessa questão cultural. Inclusive, acho que tirar a esquerda vai ser um negócio mais demorado. Mas o mercado não é uma coisa só, o mercado é dinâmico, e marqueteiro mais se adapta ao mercado do que o mercado se adapta ao marqueteiro. Por exemplo, está surgindo agora um crescente de nacionalismo. Vai ser mais comum daqui para frente pessoas vestindo camisas relacionadas à monarquia ou mesmo country balls. Para quem pegar essa tendência futura, vai se dar bem. Então, se você gosta desse universo de super-heróis, se você gosta de comprar essa cultura dos super-heróis, algo assim, não tem o menor problema. Mesmo dentro do universo, você tem uma demanda por esse tipo de produto, você vai comprar. Você se sente representado por eles, você vai comprar. O foda é quando você não conhece a cultura e compra mesmo assim, sei lá, tipo uma pessoa que compra produtos Star Wars e nunca teve visto o filme Star Wars. Isso aí é um negócio meio complicado, né? Aí podemos dizer que é mais marketing e tal. Mas, no geral, eu imagino que tem muito mais uma simpatia por uma cultura do que apenas um impulso controlado por marqueteiros. Partindo desse ponto já de sociedade de consumo, eu acho que o outro ponto sobre a questão de... Ele fala como se a Avon fosse a única empresa que controla os super-heróis. Eu acho essa sacada de ser uma empresa privada, tá, com controle de super-heróis, um negócio genial, porque tem esse problema dos super-heróis que são tipo ONGs, entendeu? Como é que eles se sustentam? Tipo, o Tony Stark e o Bruce Wayne vai gastar todo o dinheiro? Quanto deve custar quanto deve custar, sei lá, a sala da justiça lá na puta que pariu? Né, com os Garths, com a Liga da Justiça, com os Vingadores. Então eu acho que ser uma empresa privada é algo genial. Só que da forma como foi posto, eu acho que é muito parecida com a história da Monsanto. A Monsanto, que é uma empresa que monopoliza o setor de transgênicos.
tá? Transgênicos e manipulação genética com alimentos. Mas enfim, a Monsanto ela tem esse controle dos transgênicos, comprou a concorrente que tinha, que era a Bayer, e tendo uma situação que é semelhante à série, de que é uma empresa privada que cria o problema, que são os transgênicos, mas também vende a solução, que é a cura para os problemas dos transgênicos. Então você vê como é que eu achei que foi um negócio muito inspirado. Eu sei que na HQ tem mais empresas, mas não dá pra não perceber esse paralelo que tem entre a Monsanto e a Wolf. Também dá pra notar um pouco do viés progressista keynesiano que eu tô falando sobre a forma como o governo reage a essa empresa, aos super-heróis. Você vê que eles não têm tanta simpatia assim, como se os interesses dessa empresa fossem contrários ao interesse do Estado. E as pessoas, sim, as massas, estariam com essa empresa, elas estariam sendo manipuladas por essa empresa. Ao ponto de que nós temos uma situação onde o povo está errado e o Estado tem que tomar a decisão certa, que diverge da decisão do povo. O que eu achei um detalhe bem interessante, como um ponto meio antidemocrático, crítica a como as pessoas podem ser manipuláveis. Eu também sei que na HQ é algo mais profundo, tá? Nem todo mundo gosta de super-heróis, mas eu tenho a impressão de que sim, a maioria das pessoas gosta desse tipo de conteúdo, tanto é que é muito rentável, tá? Tanto é que sim, tem marqueteiro, tem produtos, se não fosse rentável não teria tanto produto na tua cara. Agora, notem o realismo com o viés progressista aqui, nessa divergência entre o que o Estado quer e o que essa empresa privada quer. Se fosse um ANCAP para escrever isso, ele botaria a empresa e o Estado do mesmo lado, o que os anarcocapitalistas chamam de corporativismo. Um ANCAP diria aqui de que estados e grandes corporações não são algo tão separados assim. E eles dizem que inclusive as grandes corporações apoiam mais regulamentações do Estado, justamente para poder prejudicar a concorrência, a pequena concorrência. Note aqui a diferença dos viés desses realistas. Mas eu acho que meus pontos são esses. Um abraço a você, Gabriel. Meu nome é Vago, com esse vídeo é isso. E tchau.